Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre algo que você deve ter visto aí no título, que é sobre como guardar o nosso coração em Cristo, né? Eu sei o quão difícil é muitas vezes a gente confiar o nosso coração ao Senhor e eu entendo esse processo porque eu já passei por ele. E quantas coisas o Senhor fala com nós, né? Então hoje eu gostaria de falar com você que ainda não consegue entregar o seu coração plenamente para o Senhor. Eu gostaria de falar com você que não consegue descansar totalmente no Senhor por não estar totalmente entregue, né? Então lá em Provérbios 4:23 vai nos dizer assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas vezes a gente já escutou essa frase, quantas vezes a gente já escutou sobre guardar o nosso coração. E muitas vezes quando eu era pequena, eu tô guardando meu coração, eu li ali guardar meu coração, a palavra me diz que eu tenho que guardar, eu escutava, enfim. Só que eu não entendi o que de fato era guardar o meu coração. Então, como guardar o nosso coração? Para a gente entender como guardar, a gente precisa saber o que a gente está guardando, não é mesmo? Então, guardar o nosso coração é guardar as nossas emoções, porque o coração nada mais é, quando a palavra nos diz, é o centro das nossas emoções, daquilo que a gente sente, né? Então, o Senhor está nos pedindo para que a gente aprenda a administrar as nossas emoções para, então, conseguir gerenciar os nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente, como cristãos, a gente acaba tendo pensamentos do dia a dia que não agradam o Senhor e a gente percebe isso e a gente não quer isso. Mas como controlar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos? Como poder gerenciá-los? Se não, guardando, começando por esse princípio, né, de guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções. Sim, como o homem pensa, assim ele é. Né? Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Porque os nossos pensamentos, eles refletem muito de quem nós somos. Então, como é importante que a gente tenha pensamentos alinhados com o Senhor. Como é importante que a gente tenha pensamentos que estejam alinhados com o coração do Pai. Né? Porque tem uma frase que diz assim, do James Hunter. Ele fala assim: pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram o caráter e o caráter vira o seu destino. Então, o destino ele começa lá em cima, lá nos nossos pensamentos. E como é importante que a gente aprenda a gerenciá-los, administrá-los da forma correta. É por isso que o Senhor nos pede que a gente guarde o nosso coração, guarde as nossas emoções, porque muitas das vezes elas são enganosas. A palavra de Deus nos diz: o coração do homem é enganoso e a gente não deve se apoiar neles. A gente não deve se apoiar em meros pensamentos, em meros sentimentos, porque muitas das vezes eles estão mais alimentados pela carne e por isso eles tomarão escolhas erradas, né? Então, a nossa geração hoje, né, a nossa sociedade, cada vez mais a gente está indo por um caminho de focar apenas no nosso sentir, no que eu estou sentindo aqui, no que eu estou sentindo ali. É claro que não há nenhum problema em a gente sentir, né? Por isso que Deus deu os nossos sentimentos, as nossas emoções, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a gente deixa de obedecer à voz do Senhor apenas porque a gente não está confortável com isso. Então não tem nenhum problema, eu vou deixar de frequentar esse lugar porque eu não me sinto confortável ali. Eu não me sinto bem nesse lugar, então eu vou deixar de ir, eu não vou mais conversar com essas pessoas porque eu não me sinto bem junto com elas. Não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a gente foca mais no nosso sentir perante a palavra. A palavra está nos dizendo sobre isso, mas a gente está sentindo isso. Então, não importa o que a palavra diz, não importa o que eu sinto. E a gente vê em educações do mundo, né, que muitas vezes pais estão ensinando para os filhos que o mais importante é o que eles sentem. Como, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. A criança bateu no coleguinha. Mas filho, o que você estava sentindo? Você está se sentindo frustrado? Como você se sentiu para fazer isso com seu colega, sabe? E aí a criança ali, né? Então o que eu sinto importa mais do que com o que eu fiz. Se eu fizer algo errado, né? É secundário, eu penso depois nisso. Mas primeiro eu vou pensar no como eu estava me sentindo.
Não, olha, eu entendo que você se sentiu frustrado, eu entendo que você se sentiu machucado, triste, mas não é assim que você responde ao que você fez. Não é assim que você responde a sua raiva. Não é dessa forma que você responde ao que você sentiu, né? Não é batendo que você responde ao que fizeram com você. Entende? Então a gente não deve focar nesse egocentrismo, a gente deve se esvaziar de nós mesmos, porque é isso que o Senhor nos pede, para que a gente se esvazie de nós mesmos, para que Ele cresça em nós, a gente se esvazie do que a gente sente muitas vezes, a gente renuncie o que a gente sente muitas vezes, para focar naquilo que Ele está nos chamando para fazer. Então nós devemos permitir que o Senhor tome o controle das nossas emoções, porque a partir do momento em que as nossas emoções estiverem depositadas no Senhor, é que nós estaremos seguros, é que o nosso coração estará seguro nele. O Senhor nos pede então para que a gente guarde o nosso coração, acima de tudo que a gente poderia guardar aqui na terra. A gente poderia guardar riquezas, bens materiais, né? Mas o Senhor nos convida para que a gente guarde o nosso coração, porque tudo começa a partir delas, né? O pecado começa a partir delas. Porque eu me sinto bem pecando. É claro que eu me sinto bem pecando. A minha carne está sendo alimentada, é prazeroso. Mas é isso que a palavra nos ensina a fazer? É isso que a palavra nos ensina a seguir? É nesse caminho? É esse caminho? É o caminho do sentir ou é o caminho do renunciar? Né? Então ele nos pede para que a gente guarde nele, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que guardar o nosso coração em nós mesmos, aqui guardadinho, mas na verdade a gente tem que guardar o nosso coração de nós mesmos, porque a gente é pecador, a gente é facilmente enganado pelas nossas ilusões, pelos nossos desejos, pelas nossas paixões. Então nós devemos renunciar à nossa carne. Então, se o nosso coração é enganoso, o nosso sentir é enganoso. Então, muitas vezes o que a gente sente não importa. Nós não devemos nos apoiar nas nossas emoções, porque as nossas emoções não é um bom termômetro para cumprir a vontade do Senhor. Mas eu não estou sentindo que é para mim fazer isso. Mas eu não estou sentindo que era... O Senhor, Ele coloca paz no nosso coração. Mas a gente tem que saber discernir quando é o nosso sentir, porque a gente não quer, ou porque a gente está sentindo porque o Senhor está falando com a gente, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de ter entendido, né, nesse processo de querer guardar o meu coração, é que os meus sentimentos não importam. Os meus sentimentos nem sempre vão importar. É claro que o Senhor, Ele cuida dos nossos sentimentos, do nosso coração, mas da forma correta. E o Senhor, Ele não vai nos privar de sentir. Muitas vezes a gente acha isso. Mas Senhor, por que eu tô sentindo isso então? Por que o Senhor não tira isso de mim? O Senhor não vai nos permitir, não vai nos privar de sentir porque Ele colocou isso em nós. Mas Ele vai nos amadurecer, Ele vai nos fazer entender que nem sempre o sentimento vai importar. E que eu devo me mover não pelo que eu sinto, mas pelo que Ele é, pelo que a palavra de Deus nos diz. Não pelo que eu acho que é bom para mim, mas pelo que Ele fala que é bom para mim. Ele vai nos fazer entender que nem sempre o que meu coração me mandar fazer é o que vai prevalecer. Eu não devo deixar que ele prevaleça, porque é a vontade de Deus que se cumpre em minha vida, né? Vai nos ensinar a saber conduzir os nossos pensamentos, mas para isso a gente precisa estar dispostos a deixar, a confiar, a entregar o nosso coração a Ele e a entender que eu não preciso me mover pelo que eu sinto, porque a gente se torna muito escravo quando a gente se move pelo que a gente sente. Porque aí, se o meu sentimento está me movendo para cá, eu vou para cá. Se eu estou me movendo para cá, eu vou ir para cá. Mas o Senhor não quer, o Senhor fala, não seja como uma sombra inconstante, como nuvens inconstantes, como o agito do mar, como as ondas do mar que se quebram logo. Não seja inconstante, seja perseverante, porque os nossos sentimentos, eles são
moldáveis. Hoje eu tô sentindo isso, amanhã eu tô sentindo isso. De manhã eu acordo me sentindo de um jeito e de noite eu me sentindo de outro. Isso muda muito rápido. Eu não posso depender, eu não posso apoiar a minha vida no que eu sinto. Eu tenho que apoiar a minha vida no que o Senhor me pede para viver, onde o Senhor está me guiando na palavra de Deus, no Evangelho, no que Ele está me convidando a viver, tá? Então, para a gente ter pensamentos alinhados, primeiro, nós precisamos ter um coração alinhado com o céu. Antes de querer pensar de forma pura, de forma íntegra na palavra do Senhor, nós precisamos ter um coração quebrantado, emoções quebrantadas, emoções moldáveis, coração moldável, um coração que é moldável, que se permite ser lapidado. Um coração obediente, um coração que obedece, um coração que busca, mesmo não sentindo. Porque muitas vezes o perdão, por exemplo, não é sobre o sentir, mas é sobre o confiar, é sobre obedecer. A gente não precisa sentir, eu tô sentindo, eu preciso obedecer. Eu preciso me sentir arrependida, claro, mas eu preciso obedecer, eu preciso pedir perdão. Quando a pessoa vem me pedir perdão, eu não preciso sentir a melhor amiga dela agora e, ai meu Deus, é claro. Não, eu preciso obedecer, eu te perdoo e eu te perdoo, né? Então a palavra de Deus nos diz lá em Salmo 51:10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, emoções puras, emoções estáveis. Isso é um tópico para o próximo vídeo que nós vamos estar falando, né? Então fique ligado aí que a gente vai estar falando mais sobre isso, sobre como ter um espírito estável, emoções puras, emoções estáveis. E eu vou fazer esse tema em vários episódios. Eu sinto que é algo que o Senhor quer fazer, né? Porque como é um assunto muito complexo, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim emoções puras, Senhor. Que essa seja a nossa oração, que a gente tenha emoções puras, emoções estáveis, emoções